O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, aqueles que nos seus lares também seguem a liturgia nessa noite, estamos nos preparando, já a nossa alegria começa a aumentar cada vez mais. Ao longo deste período do Advento, nós fomos caminhando com a liturgia, de uma certa forma também fomos preparando o nosso coração, a nossa manjedoura espiritual, para podermos, dentro de poucos dias, receber com amor e com alegria o Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Natal que nós iremos celebrar nos traz esta grande certeza, o quanto que Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele se encarnou, Ele se fez igual a nós, no seio da Virgem Maria. A liturgia de hoje apresenta a figura de Nossa Senhora, aquela que de uma certa forma colaborou com o projeto de Deus. De que forma que Maria, escolhida entre tantas mulheres, ela participa, vamos dizer assim, no gênero humano, na obra da criação. Quando ela foi visitada pelo anjo, e o anjo comunica, disse: Não tenhas medo, Maria, encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Quando o anjo anuncia que nela vai se realizar o projeto de Deus, veja bem, Deus, Ele se fez precisar de um ser humano, escolheu Maria, e nós sabemos pelo fato de ela ter sido escolhida por um desígnio de Deus, ela também, diferentemente de nós, e aqui uma graça, um dom especial, particular, que Deus na sua infinita sabedoria assim quis dispor, Maria foi isenta, preservada da mancha do pecado original. Por quê? Porque ela seria aquela que traria no ventre, como de fato fez, o Salvador da humanidade. O importante aqui hoje é aprender com Maria, quando Deus comunica a ela através do anjo aquilo que Deus quer realizar na vida dela, Maria não coloca obstáculo, ela não fala, por exemplo, mas eu vou pensar, obrigado, olha, escolha outra pessoa, eu estou bastante ocupada, tem gente melhor do que eu, não deu nenhuma desculpa, Claro que mesmo, diz ela, ficou perplexa e perguntou como que aquilo iria acontecer, como que ela seria mãe e daria à luz se não conheço homem algum.
Então aqui Maria pensa com a lógica humana. Ela ainda não havia entendido, e depois que aquilo que vai se realizar na vida dela não é obra humana, mas obra de Deus. Por isso, eis que o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá, né? E aquilo que vai acontecer na tua vida não é obra humana, mas é obra de Deus. E Nossa Senhora, né, até então Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim a tua palavra. Eu acredito que o grande ensinamento deste tempo do advento, que é o tempo de preparação, que deveria estar sempre presente, e por isso a gente caminha, por isso a gente vai à igreja, por isso nós rezamos, fazemos novenas, comungamos, confessamos. Tudo isso é para fazer com que a nossa vida se ajuste cada vez mais ao projeto de Deus. É por isso que a gente reza, é por isso que nós fazemos penitência, é por isso que nós praticamos o amor, a caridade, é por isso que nós dobramos nossos joelhos. Tudo aquilo que a gente faz é sempre nessa tentativa de fazer com que a nossa vida cada vez mais esteja em conformidade com aquilo que Deus quer por nós. Que nós vivemos num mundo onde cada um, né, constitui a sua ética e a sua moral, às vezes prescindindo, deixando de lado até a lei de Deus e os mandamentos de Deus. O ser humano já quer ser senhor, além senhor de si, cada um tem seu código de moralidade. Então aquilo que me agrada é bom, mesmo que seja pecado, mesmo que seja contrário ao ensinamento do próprio magistério, às vezes até contrário ao ensinamento do próprio Deus, mas se determinada coisa me faz bem, então está tudo certo e tudo, né? Esse é o mundo em que nós vivemos. Esta é a lógica do mundo, mas não é a lógica de Deus. A nossa sabedoria, a verdadeira sabedoria, consiste em realizar na nossa vida o desígnio de Deus. Muito mais do que realizar as nossas vontades, ainda mais quando elas não são assim em conformidade com o projeto de Deus. Então o esforço que nós devemos fazer é para que a ação de Deus, a vontade de Deus, se realize em nós e não a minha vontade, principalmente quando é fruto dos meus caprichos, os meus anseios, meus desejos, nossos vícios, que fogem àquilo que Deus quer por nós. Então vamos pedir hoje a Nossa Senhora, a nossa mãe, ela que soube aceitar, com seu sim, quando ela falou: eis aqui a tua serva, Senhor, não sei como isso vai acontecer, mas faça-se em mim. Muitas coisas nós não entendemos de Deus, né? A nossa inteligência humana nem sempre consegue captar, entender, é mistério. Por isso a gente fala mistério da fé. O mistério ele ultrapassa a inteligência, supõe a inteligência, mas vai além. Muitas coisas que nós fazemos e abraçamos, né? Nós fazemos movidos pela fé. Ali onde a inteligência não consegue entender e explicar, entra o mistério de Deus. Como Nossa Senhora: darás à luz a um menino. De que forma, de que jeito? Eu não conheço nenhum homem, como que vou dar à luz? Ali é um mistério. E o anjo diz: não te preocupe, que aquilo que vai acontecer na tua vida não é obra humana, mas é obra de Deus. Quantas coisas que acontecem na nossa vida, que nós não sabemos entender, não sabemos explicar, mas a fé nos diz que aquilo que está acontecendo em nós é obra de Deus. Às vezes, fruto das nossas orações, da nossa humildade, do nosso amor, do nosso crer, do nosso esperar. Geralmente é assim, né? Quando a gente confia, pede a Deus, procura corresponder, mesmo com as nossas falhas, nossas limitações, mas se nós nos colocamos na dinâmica de Deus, procurando fazer mais a vontade de Deus do que a nossa, com certeza Deus responde. E a gente sente na vida, na família, no lar, no trabalho, na igreja, no dia a dia, a ação de Deus. Então é preciso esse abrir-se. Essa palavra, eis o teu servo, né? Nossa Senhora diz: eis a tua serva. Cada um de nós podemos dizer: eis aqui, Senhor, o teu servo, eis aqui, Senhor, a tua serva.
que se faça em mim também, na minha vida, o teu desejo, o teu querer e a tua vontade, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é o melhor para nós, e nós devemos sempre tentar corresponder àquilo que Deus pede por nós. Que a liturgia de hoje, na figura de Nossa Senhora, nos ensine também a viver isso. Louvado seja